Primeira coisa pra gente falar de aliança. Tem gente que não leva a sério a tal da aliança. Não é assim. Eu sou casado ali, eu tenho um compromisso verbal, eu tenho algo que eu falei ali na frente do juiz. A aliança como objeto, a gente sabe que ela não tem a mesma proporção do que o espiritual. Mas a aliança aqui, ó, na vida de um homem, na vida de uma mulher, a aliança, ela é algo de se preocupar e de trazer seriedade para essa pessoa? Fala para nós. Bom, vamos lá. Isso aí vai dar pano para manga, né? Bom, vamos lá. É de se preocupar, sim. Primeiro porque a aliança a gente chama isso de pacto, né? Na tradução real é pacto. É um pacote de coisas aí que comprometem, né, o indivíduo, que ligam o indivíduo a quem tem uma aliança, né? Então, quando eu digo assim, olha, eu tenho uma aliança com alguém, não é apenas a expressão aliança, eu tenho um pacote de coisas que estão envolvidas, tão logo eu mensure isso, né? Olha, eu tenho uma aliança, ok, você tem uma aliança com quem? Uma aliança de casamento, uma aliança com um amigo, uma aliança com uma empresa, uma aliança com Deus, né? Uma aliança no relacionamento, independentemente dos campos que você tem uma aliança, essa aliança ela tem um pacote de coisas que vão trazer um peso sobre isso, inclusive um peso espiritual. Então é de se preocupar, sim. É de ficar esperto. O problema da aliança é porque, assim, às vezes tem muita gente que está se aliançando com coisas e nem sabe. Porque existem coisas que a gente se aliança, a gente faz um acordo ali consciente. O problema é quando você começa a se aliançar com coisas no mundo espiritual inconsciente e começa a ter problemas e a pessoa não sabe. Tem uma forma da gente se aliançar a coisas, pastor, inconsciente e tá indo para um caminho perigoso? Ah, isso sim, né? Com certeza. Existem muitas pessoas que na sua inconsciência elas fizeram pactos, geraram vínculos, né? Criaram situações que ligou essas pessoas a um perigo que algumas vezes ela nem imagina que ela esteja atravessando. Todas as vezes que a gente observa que tem alguma coisa que não está andando, não está funcionando, isso está gerando aquele efeito de, ao invés de te empurrar em direção a um alvo, você está andando, mas não sai do lugar, você pode estar sendo vítima, você pode estar amarrado a algum vínculo, você pode estar preso a uma aliança que você nem imagine e que isso está trazendo um efeito negativo na sua vida. Então, é de extrema necessidade que a gente saiba aonde é que a gente está se ligando, né? Aonde é que eu estou estabelecendo conexões, vínculos, com quem eu estou me aliançando, né? Então, é necessário que a gente entenda isso. Por quê? Porque a aliança não é apenas eu dizer para você, olha, eu estou fazendo com você um pacto aqui, eu estou fazendo uma aliança com você. Não, a coisa não é assim. Ela tem peso espiritual. Ela tem elementos que regem ela. Então é necessário que a gente entenda isso aí, senão tá ferrado. Com certeza. Então agora que a gente fez essa introdução sobre a importância da aliança, eu quero que o pastor comece, como o nosso assunto hoje, teve gente que deu uma confundida, é aliança matrimonial, é alianças espirituais, não. Hoje nós vamos falar de alianças erradas. Eu queria que o pastor desse um exemplo pra gente, agora já de início, pra gente partir dessa conversa. Biblicamente nós vemos pessoas que se aliançaram errado e que deu muito ruim. Então hoje o programa é pra abrir a sua mente nessa questão. Cara, tem coisa que tá dando errado na minha vida e eu tô fazendo alianças aqui e eu preciso me atentar para isso. O que o pastor trouxe pra gente de exemplo bíblico de aliança errada, pastor? Olha, nós temos inúmeros. A Bíblia, ela é um compêndio, né, de livros que vão nos informar acerca de inúmeras alianças que foram construídas e que deram mal. Né? Vamos pegar aqui um caso bem atípico, o Salomão. O Salomão é o homem mais sábio da Bíblia. Salomão teve sucesso até o momento em que ele decidiu se aliançar com quem não devia. Não é mesmo? Ele começou a se aliançar por um vínculo político. Ele começou a se aliançar com vários tipos de mulheres
E que essas mulheres, embora a ideia de repente seja um fortalecimento político, por trás disso tudo, essa aliança trouxe um desconforto gigante e que, em especial, tirou Salomão, querendo ou não, da rota, do caminho que ele estava trilhando. Né? As alianças com coisas erradas, com mulheres que professavam deuses estranhos, né? Essa aliança tornou Salomão, colocou Salomão numa rota de fracasso, numa rota de desgraça, com toda a sabedoria que Salomão possuía. Entende? Então, significa que, embora Salomão, sendo um sábio, decidiu erroneamente a se aliançar com quem não devia. E aí complicou, não é mesmo? Quebrou Salomão literalmente essas alianças que o levaram ao fracasso no final de todo o seu contexto histórico. Salomão foi levado para uma rota de fracasso, de queda, por conta de se aliançar errado. Então Salomão é um caso atípico. É difícil a gente pegar e cravar a verdade absoluta quando o assunto é o desfecho de salvação e juízo. Mas você acredita que Salomão, mesmo com a sabedoria que ele tinha, agora a gente está falando de uma opinião pessoal. Você gosta de polêmica, né? Vambora. Colocando na fogueira, uma opinião pessoal. Porque ele é um cara muito sábio. Cara, a sabedoria dele não era comum. Foi uma sabedoria dada pelo próprio Deus. E sabedoria é você, cara, ter discernimento das coisas. Você acredita que no final de Salomão, ele retoma a consciência do que estava acontecendo, ele se torna um sábio de novo, vamos dizer assim, ele faz uso da sabedoria? Ou você acredita que a aliança errada de Salomão foi tão grave a ponto de, cara, perdeu tudo, não valeu de nada? O que você acha? Bom, essa é uma pergunta que eu vou construir uma ideia daquilo que eu estou pensando, né? Bom, quando se afirma que ele morreu louco, né? Com a sua mente totalmente fora, né? Ele tá fora da casinha, literalmente. Eu penso que aí desconstruiu tudo aquilo que ele havia construído, né? Mesmo com toda a sabedoria que ele possuía, essas alianças levaram ele a uma loucura, né? Puxou literalmente essas alianças do Salomão, essa aliança errada que ele constrói ali, ele é puxado para uma idolatria sem fundo, literalmente. Então ele acaba morrendo no fim de sua história, né? Há quem diga que ele morre louco, ele morre já sem consciência alguma, de repente, das práticas que ele estava cometendo. Penso eu que aí fica bem difícil de tecer um comentário acerca de salvação, porque ele morre num estado bem depravador, né? E complicado porque assim, o pastor Elias já teve várias vezes aqui nos episódios e ele já reforçou, não só ele como várias outras pessoas, mas pelo pastor ser nosso pastor, a gente conhecer ele do dia a dia, ele já reforçou várias vezes que a maior batalha do ser humano é a mente. A mente. Então, quando você faz uma aliança errada a ponto de comprometer a sua mente, existe um perigo iminente muito grande aí, né, pastor? Existe, claro que existe. E o que é interessante, William, é que quando a gente toma decisões que são comprometedoras nessa área de alianças, muitas vezes elas vêm por algum elemento, por alguma situação, e essa situação obrigou a gente a tomar essa decisão. Algumas vezes nós somos empurrados pela força da circunstância. Um outro elemento aqui que, cara, é de se pensar a questão do Salomão, do Abraão agora. Vamos pegar aqui o Abraão e o faraó, né? Deus havia dito para o Abraão que o prosperaria, né? Que daria a ele o direito dele ser o pai das multidões. Tinha uma palavra profética da parte de Deus liberada para o Abraão, né? Mas quando a fome cerca, o Abraão ele vai descer para o Egito, literalmente, ele vai fazer uma aliança ali que não devia, por medo, e vai entregar a Sara. Você veja que coisa terrível. E o que compromete tudo isso?
De repente foi o medo do Abraão, tá, gente? É uma linha de pensamento. Penso eu comigo. Eu penso que o medo do Abraão nessa hora faz com que ele entregue numa aliança ali algo que era impossível de se fazer. Ele vai lá e ele mente, né? Há quem diga que ele mente acerca de Sara e entrega a sua esposa. Então fica muito comprometedor aí, quem sabe pelo medo que ele tinha, ainda que havia uma palavra liberada de Deus para ele, a promessa estava sendo feita, mas o medo empurrou de repente Abraão a fazer aquilo que não podia ter feito, né? Então algumas vezes a circunstância que gira em torno da gente empurra a gente a tomar decisões, né? Firmar vínculos, ligar a gente a coisas que são comprometedoras e que depois a coisa complica.